Oi pessoal, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1, página 117 no livro antigo, página 108 no livro novo, atributos da divindade. Então hoje a gente vai trazer essas características, né, da divindade, de Deus, do Criador. E a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido, porque Kardec, formulando a pergunta para a espiritualidade, eles nos trouxeram alguns conceitos, né, algumas características que estão dentro da nossa realidade e limitada, né, nossa realidade limitada de conhecimento. Então a doutrina nos apresenta um conjunto de princípios, né, que favorecem esse nosso raciocínio a respeito de Deus, para entender, né, esse Criador. Porque o nosso senso moral ainda não é elevado a ponto da gente compreender, né, nos tornar capaz de conceber esses atributos, essas características, né, que necessariamente o Criador deve possuir para ser o Deus Todo-Poderoso, né, que criou tudo, que dirigiu essa criação infinita, que a gente mal conhece, né? Então, durante os séculos, a gente tem se deparado com esse Deus, né, esse velhinho, esse ancião de barba branca, de capa, cheio de atributos humanos, de conceitos, né, de características que nos atendem, que atendem a nós, seres humanos, né, atendem às nossas chantagens, né, os nossos interesses, né, alguém, esse Deus, né, com que a gente possa barganhar, né, que a gente possa trocar de acordo com a nossa necessidade, tipo, Deus, se eu passar no vestibular, eu vou parar de comer chocolate. Se eu conseguir um marido, se eu conseguir uma esposa, se eu conseguir um emprego, eu vou fazer jejum, eu vou subir de joelhos as escadarias, né, de um lugar X. Enfim, né, sem querer rebaixar as crenças, né, daqueles que pensam dessa forma, mas a doutrina espírita, ela nos traz exatamente a fé raciocinada, né? Então a doutrina, ela vem nos inspirar nesse sentido de trazer deduções lógicas, né, para esse ser superior que criou tudo, né, na perfeição que tudo foi criado. Então, a gente tem que compreender que somos seres humanos extremamente limitados em todos os sentidos, seja na nossa visão, seja no nosso tato, nas nossas sensações, até o nosso raciocínio é extremamente limitado, né? Ele possui limites. Mesmo daquele homem mais inteligente dos mais inteligentes, mesmo os gênios, né? Eles têm as suas limitações e Deus não tem, né? Deus não é assim, ele transcende todas as coisas, né? Só que nós, na posição ainda de crianças espirituais, né, de bebês birrentos, né, a gente ainda faz birra, né, quando esse pai toma precauções amorosas para nos corrigir, para tirar das nossas mãos, né, um brinquedo que possa nos machucar, né? A gente ainda não é capaz de compreender essa atitude desse pai, né, que age por amor. E aí, nesse sentido, os espíritos vêm nos dizer que o homem realmente ele só vai conseguir compreender Deus quando ele se elevar moralmente, né? Quando o senso moral do ser humano também evoluir, né? Aí sim o ser humano terá uma ideia justa, né, dessa divindade, desse Deus, desse Criador. Mas mesmo assim, ela ainda será incompleta,
porque Deus é perfeito. Nós somos perfectíveis, né? Eu vou falar isso mais para frente um pouquinho, porque a nossa perfeição, ela não é absoluta como a de Deus, ela é relativa. Então, Kardec vem nos auxiliar nessa compreensão. E na questão número 13, ele pergunta aos espíritos, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, nós temos ideia completa dos atributos de Deus? Né? E aí os espíritos respondem, olha, do vosso ponto de vista, sim, porque os homens creem abranger tudo, mas a realidade é que eles não abrangem, né? Então, do vosso ponto de vista, sim. Do vosso ponto de vista limitado, sim. Do ponto de vista daquele que não tem uma visão para tudo que existe, nem as sensações para tudo que existe, nem o raciocínio, e muito menos as palavras para tudo que existe. Então, do vosso ponto de vista, sim. E quando a gente começa a estudar, né, a conhecer a doutrina espírita, a gente percebe essa nossa limitação em muitas coisas, né? Jesus nos disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí a gente pensa, bom, os espíritos nos dizem que existem vida em Marte, que existe vida em Júpiter, mas a ciência nos diz que não, que é impossível ter vida nesses planetas, por exemplo. Bom, o nosso conhecimento da matéria é extremamente limitado. Realmente, com a matéria que a gente pode ver, que a gente pode sentir, que a gente pode pisar, que a gente pode tocar, realmente não pode existir vida nesses planetas, né? Mas a gente sabe que a matéria que lá existe, ela é ínfima e ela é muito diferente do que a gente realmente conhece, né? A gente estudando, por exemplo, o livro Evangelização no Mais Além, estudando sobre a aparelhagem, né? Sobre a tecnologia que é usada durante a evangelização. São equipamentos que a gente mal consegue conceber. Nas reuniões mediúnicas, quando a gente assistiu, por exemplo, quem assistiu o Nosso Lar, né, o Aeróbus, aquelas construções, aquelas maquetes lá que são feitas, né, do nosso protótipo de quando a gente vai reencarnar. Nada disso está na nossa imaginação, nem no nosso conhecimento se dirá na nossa imaginação, né? Então, as nossas faculdades são muito inferiores, né? Não nos permite compreender tanta coisa, se dirá a natureza íntima de Deus, né? Muita coisa não está ao alcance dos nossos olhos. E a gente tem essa necessidade do tangível, né? E a gente tem que entender que é muito difícil para o limitado reconhecer algo ilimitado como Deus, né? Então a gente viu nos capítulos anteriores que para conceber Deus a gente precisa olhar para suas obras, né? Inclusive tem um salmo que diz, Salmo 19, narram os céus a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, né? Então, a gente tem que entender, quando a gente percebe, quando a gente começa a visualizar essa criação, né, essa glória, né, de Deus, né, que anuncia a obra de suas mãos, que é tudo muito perfeito, né, tudo muito maravilhoso. Então a gente começa a entender um pouco desses atributos de Deus, quando a gente vê toda essa glória de sua obra, né? Entendendo, é claro, que Deus está no céu, mas o céu não é Deus, né? Não confundindo o Criador com sua obra, como a gente bem disse antes, né? Nos estudos anteriores.
Não é, o céu não é um Deus, né? Porque é perfeito, porque é maravilhoso, mas foi criado por um ser, né? Perfeito. E nesse sentido, os espíritos vêm nos dizer que Deus, ele deve possuir, então, né, um grau supremo de perfeição, de perfeições. Porque se tudo que ele criou é tão perfeito, é tão maravilhoso, uma sincronia, né, perfeita e infinita, né, ele só pode ser dessa forma, né? Porque se faltasse na realidade um que fosse, né, uma formiguinha que fosse de perfeição, ele não seria Deus e a sua obra também não seria perfeita. Então Deus, ele tem que estar acima de tudo, né? De tudo que foi criado. Ele está acima de todas as coisas, ele transcende, né, qualquer vicissitude, né? Qualquer imperfeição que a gente possa conceber, né? Ele está muito acima de tudo isso, né? Deus não tem imperfeição, Deus não tem dificuldade. Então, a gente vai falar agora um pouquinho desses atributos, né? Como eu já disse lá na pergunta de Kardec, eu vou falar de um por um. Vou trazer os conceitos e no final a gente conclui, né? Sobre todas essas características. Então, Deus é suprema e soberana inteligência. Suprema e soberana inteligência. O que isso quer dizer? Que a sabedoria de Deus, ela é incomensurável, né? Deus não se pode medir. Deus, ele o tempo todo, ele nos surpreende, né? Porque os seus caminhos são totalmente insondáveis. E nós, seres humanos, a gente não conhece tudo que existe, né? A gente não sabe tudo que existe. E não há ninguém no mundo, como eu disse antes, nem os gênios dos gênios, que possa formular qualquer pensamento superior ao de Deus, né? O nosso pensamento, gente, é um pinguinho. Ele é ínfimo perto de Deus. O pensamento de Deus, ele é infinito. Ele é ilimitado. E o nosso conhecimento é limitado para conceber o tamanho da sabedoria de Deus. Deus é eterno, ou seja, Deus não teve começo e não terá fim. Nós, humanos, somos imortais. Nós tivemos começo, né? Nós tivemos começo. Não temos fim porque somos imortais. E por mais que sejamos filhos de Deus, né, criados à sua imagem e à sua semelhança, nós fomos criados, né? Então nós somos imortais e não eternos como ele. Então nós temos a centelha divina dentro de nós, né? E se Deus tivesse sido criado por um outro ser, né? Esse ser sim seria Deus. Então temos a centelha divina, mas fomos criados por ele. Ele é eterno, nós somos imortais. Deus é imutável e infinitamente perfeito. E aqui eu juntei dois atributos porque um está atrelado ao outro, né? Então Deus foi, Deus é e Deus sempre será o Criador, né? Ele é imutável, ele não sofre alteração, ele é perfeito, então não tem o que ser mudado em Deus, né? E se Deus tivesse que sofrer alguma mudança, as suas leis também sofreriam mudanças. E as leis divinas, elas são imutáveis. As leis que regem o universo são imutáveis, não estão sujeitas à mudança, porque são perfeitas como Criador. Então Deus é essa perfeição absoluta.
né? O homem, como seu filho, ele possui essa perfeição relativa, como eu disse antes, mas ele está sujeito às leis imutáveis. Por exemplo, estamos sujeitos à lei do progresso, nós precisamos evoluir, nós precisamos progredir, né? Estamos sujeitos à lei de destruição, né? Muita coisa tem que ser destruída para que outras sejam criadas. Enfim, nós estamos sujeitos às leis de Deus, à sua lei de amor, né? Porém, nós sofremos constantes, né, mudanças, né? Nós precisamos evoluir. Deus não. Ele é perfeito e por isso imutável. Deus é imaterial. O Criador, gente, ele não está sujeito às limitações de um corpo físico como nós, né? Ele não está sujeito à matéria como nós, porque a natureza de Deus, ela não é material como a nossa, né? Porque senão aí ele não seria imutável, ele sofreria mudanças, porque a matéria precisa, né? A matéria está sujeita às transformações. Então, às vezes a gente acha assim, é a boca de Deus, veio da boca de Deus, Deus colocou suas mãos, e a gente fica colocando Deus como se fosse assim, né? Matéria como nós. Mas Deus não tem boca, Deus não tem olho, Deus não tem mão, Deus não possui as paixões humanas, né? Deus não se vinga de seus filhos, né? Deus não sente raiva de seus filhos porque eles erram, né? Então a gente precisa parar de personificar Deus, porque ele é imaterial, ele não possui, né, essa característica que nós possuímos. Deus é onipotente, e aqui eu acrescentei onipresente. Apesar de que se fala muito em onipresença também, né? Não é da minha cabeça, não. Mas então Deus é onipotente e é onipresente. Por quê? Deus é todo poder e Deus está em todo lugar. Às vezes a gente acha que Deus está muito longe. Quando a gente fala assim, Deus transcende todas as coisas, é como se ele estivesse lá longe, não sei, né? Tão distante, olhando de fora, só governando, né? E na realidade, esse poder, essa onipotência de Deus, né, faz com que ele seja toda bondade e ele esteja em todo lugar, coordenando tudo com muito amor, né? Ele pode estar em qualquer lugar que ele queira, né? Deus sabe de todas as coisas, de tal forma que ele sabe, por exemplo, se a gente vai dar conta das nossas provas que a gente assume antes de reencarnar, e ele sabe muito bem as escolhas que a gente vai fazer antes da gente pensar em fazer. Então, ele é todo esse poder, sim, né? E ele não está distante, ele está muito perto, né? Cuidando de todos nós, por causa da sua bondade, por causa do seu amor. Então ele é soberanamente justo e bom. Deus é suprema justiça e amor, de uma forma que a gente não consegue avaliar, né? O amor de Deus, ele é infinito, ele é perfeito, ele não está sujeito às nossas paixões, porque a justiça dele é totalmente imparcial. Ele não prejudica um em detrimento do outro filho. Então, a soberana bondade dele implica necessariamente nessa soberana justiça. Às vezes, né, algumas religiões acreditam, né, e mantêm essa crença das penas eternas, do céu eterno e das penas eternas, né? E aí seria muito imparcial pensar dessa forma, que Deus colocaria um filho seu, né, para sofrer eternamente. Não faz parte da misericórdia divina, não faz parte do seu amor. Porque se ele agisse injustamente, imparcialmente, né, com imparcialidade, em qualquer circunstância que fosse, com qualquer criatura que fosse, ele não seria soberano,
em justiça, em bondade. E aí ele não seria Deus, né? Acontece muito, principalmente nós, quando passamos por certas dificuldades, a gente deixar de acreditar em Deus, né? A gente extinguir Deus de nossas vidas, né? E aí a gente deixa de acreditar nessa soberana justiça imparcial, né? A gente começa a perceber que somos herdeiros de nós mesmos, né? E que nada acontece por acaso, né? Então, a gente precisa entender, né, essa soberania de Deus em amor e em justiça. E por fim, Deus é único. A unicidade de Deus, ela é consequência, né, de todas essas perfeições, infinitas perfeições, né? Não poderia existir outro Deus, a não ser que fosse infinito em todas as coisas, em toda perfeição, como nós dissemos aqui. Aí seria outro Deus, né? Porque se houvesse qualquer diferençazinha, por mínima que fosse, esse outro ser seria Deus, né? Um seria, na realidade, inferior ao outro, né? Então, trazendo como resumo agora, né, para resumir todos esses atributos, a gente tem que perceber que Deus não pode ser Deus, senão sob a condição que nenhum outro ser possa ultrapassá-lo no que quer que seja, né? E para isso, esse Deus, ele precisa ser infinito e perfeito em tudo, né? E como a gente viu, comprovado pelas suas obras, né, a existência de Deus, ela se faz por uma dedução lógica. E por essas obras, a gente consegue perceber e conceber, né, esses atributos, essas características do Criador. Então, Deus é amor, nos afirmou João, evangelista. Jesus o chamava de meu Pai. Allan Kardec trouxe pra gente, né, através do que ele recolheu dos espíritos superiores, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Completando na questão número 14, Kardec, a espiritualidade, né, na verdade, nos trouxe que para que o homem para que o homem evolua, né, ele precisa estudar, na realidade, as suas próprias imperfeições, para se libertar delas. O que seria mais útil do que penetrar no que é impenetrável. Então, Deus é impenetrável, né? É mais útil a gente começar a perceber as nossas imperfeições do que ficar tentando, né, descobrir ou dar palavras e conceitos para algo que não está no nosso alcance. Então, a gente pode sentir, né, os atributos divinos diante de todo esse conceito de impenetrável, né? Diante de tudo que nos é impenetrável aos nossos olhos, às nossas sensações, aos nossos conceitos, né? Percebendo essas nossas limitações, a gente começa a perceber e sentir, né, o amor do Pai. E mais que isso, compreender que somos todos irmãos, né? Filhos de um único Pai. Esse Pai, Criador dos homens, das estrelas, das flores, dos animais, né? Esse Senhor do céu, da terra. Nós somos para Ele filhos abençoados no mundo. Sendo assim uma só família. Precisando, na realidade, né, ajudar uns aos outros, sermos caridosos, né, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, como nos ensinou Jesus. Esse exemplo, né, esse irmão maior, no qual seu evangelho é nosso caminho, seu evangelho é a verdade, é o roteiro para a nossa vida. Porque só assim, né, a gente consegue alcançar
essa felicidade tão sonhada, concebendo, né, que somos todos uma única família, filhos de um mesmo Pai. É assim que a gente vai conseguir sentir o verdadeiro amor, né? Nos aproximar do amor do Cristo. Então, para finalizar, repetindo os ensinamentos de Kardec, né, dos espíritos superiores, Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. Ele é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente bom e justo, infinito em todas as perfeições, e não pode ser nem um tio diverso disso, né? Então ficam mais esses conceitos, né, para nossa bagagem de conhecimento espírita. Sugiro que leiam um capítulo para compreenderem melhor, né? E a gente se vê no próximo estudo, né? Até breve. Um abraço a todos.